Senhor Deus, Todo-Poderoso Pai, nós nos encontramos mais uma vez reunidas no Senhor, pedindo, meu Deus, que o Senhor venha nos dar a direção de tudo quanto for feito aqui. Que o Senhor, meu Pai, venha abrir o nosso entendimento, porque certamente, meu Pai, esse é o momento onde estaremos meditando na sua palavra. Não é palavra de homens, não é entendimento de homens. E sim, meu Pai, aquilo que o Senhor deixou escrito para que possamos aprender mais de Ti e para que possamos defender a nossa salvação. Que o Senhor, meu Deus, venha abrir a nossa consciência para que percebamos isso. Se existe, meu Pai, aqui alguém no nosso meio que tem tido essa necessidade e não tem se apercebido do conteúdo que o Senhor tem nos transmitido através da Tua palavra, Espírito Santo, que o Senhor venha fazer com que haja esse esclarecimento em nossas mentes. Senão, Espírito Santo, nosso trabalho vai ser infrutífero. Tudo que precisamos é justamente da sua direção. Tudo que nós precisamos é justamente do teu cuidado, do teu zelo. Que isso aqui não se torne, Pai, um trabalho feito por carne, por sangue, mas que seja de fato um trabalho no Espírito. Nós estamos pedindo isso, nós estamos esperando por isso, e, portanto, colocamos esse trabalho em tuas mãos, colocamos essa meditação em tuas mãos, e que isso venha nos acrescentar, para que possamos, de fato, meu Pai, estar diante do Senhor como aquela árvore, junto aos ribeiros de águas, sendo alimentado diuturnamente pela tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te agradecemos por esse momento e desde já entregamos tudo em tuas mãos. Amém, graças a Deus. Amém, povo lindo. Hoje nós estaremos meditando em Gênesis, no capítulo 43. E vamos lá. E a fome era grave na terra. O verso 1, ele faz questão de chamar a atenção, de ratificar algo que a gente já sabe que está acontecendo naquele mundo, naquele momento, né? naquela ocasião, e a gente já entendeu que só tem alimento de verdade no Egito. Todo o resto das terras estão sofrendo. Por que que existe alimento no Egito? A seca não atingiu o Egito? Não. Mas o que acontece é que o Egito recebeu informações privilegiadas. Através do sonho que Faraó teve, houve uma revelação divina a respeito do que estaria por acontecer. Então, eles tomaram atitudes antecipando, tá certo? Tudo aquilo que estava por acontecer. José, sabiamente sendo usado por Faraó, ou melhor, sabiamente sendo usado por Deus para atender às necessidades de Faraó, ele vai criar um plano, né, político-econômico para evitar que o Egito sofra as consequências da seca. Só o Egito teve essa oportunidade. Todas as outras nações não tiveram a chance de se preparar para a seca. Então, todo mundo está padecendo, mas o Egito não. Por quê? Porque ele teve oportunidade de se preparar. Ele teve informações privilegiadas, mas a seca também está atingindo o Egito, tá certo? Tanto que a gente vai ver que os próprios egípcios estão passando necessidade e eles estão indo na mão do governo comprar, adquirir aquele alimento que o governo já tinha acumulado ao longo dos 7 últimos anos, certo? E aconteceu que quando eles terminaram de comer o trigo que haviam trazido do Egito, seu pai lhes disse: ide novamente, comprai um pouco de alimento. Então, Jacó percebe que o alimento já está acabando dentro, né, do seu povo, no meio lá do seu povo, e ele vai e fala com os filhos, né? Olha, volta lá e pega mais alimento. Pessoal, eu não sei exatamente quanto tempo
esse alimento durou lá. Mas eu fiz uma pesquisa e eu vi alguém defendendo que o trigo ele pode ser guardado, mantido, por até 30 anos. Eu achei um número assim bem absurdo, mas enfim, é o que o pessoal lá estava defendendo, né? Então, esse alimento, ele pode ser guardado por algum tempo, diferente de hoje, né? A gente compra um pão, 2, 3 dias, aquele pão já está mofando, né? Já está estragando. Esse alimento aqui, ele poderia ser guardado, até porque é a matéria-prima ainda, o trigo, né? O cereal. O cereal estava sendo guardado, armazenado, por isso que a gente vai ver que o trigo vai durar muito tempo lá dentro do Egito, né? Ainda que sejam celeiros, preparados, etc, etc. 7 anos aqueles grãos vão poder ser armazenados. O que os filhos de Jacó levaram lá para Canaã foi uma quantidade suficiente que deu para ficar um tempo, talvez meses, talvez até um ano, não sei. Eu acredito que meses. Vai acabar esse alimento e ele vai dizer para os filhos, olha, a gente já sabe onde é a fonte, a gente já sabe como é que faz, volta lá e pega mais alimento. Por que a gente vai insistir no Egito? Porque não tem comida em outro lugar, só o Egito. E Judá falou com ele, dizendo, o homem nos afirmou solenemente, dizendo, não vereis a minha face, exceto de vosso irmão, se vosso irmão estiver convosco. E aí Judá lembra a Jacó, tranquilo, meu pai, a gente vai descer para o Egito, mas o que acontece? A gente tem que levar Benjamim. Porque o homem, o governador do Egito, Zafenate Paneia, eles não sabem quem é José. Ele quer que a gente leve o menino para comprovar que não somos espiões. Então, a gente não pode simplesmente voltar lá. Se já ficaram com um de nós lá, sem que a gente tenha feito nada e ameaçado de forma alguma o Egito, imagina a gente voltar tendo recebido, né, uma notificação diretamente do próprio governador. Olha, vocês só voltam aqui, a gente só volta a comercializar com vocês se o mais novo vier, né, como prova de que vocês estão falando a verdade, vocês são sinceros e vocês não estão tramando contra a nação do Egito. Né? E aí Judá alerta o Jacó disso. Se tu enviares nosso irmão conosco, desceremos para comprar alimento. Mas, se tu não o enviares, não desceremos, porque o homem nos diz, não vereis a minha face, exceto se vosso irmão estiver convosco. E aí Judá está querendo transmitir para Jacó a seriedade das palavras do governador. E a seriedade é tal que, meu pai, por favor, entenda, Simeão está lá preso. O senhor acha que ele está de brincadeira com a gente? A gente vai chegar lá sem o menino? O que o senhor está querendo que a gente faça? Suicídio? Israel diz, por que agiste tão maldosamente comigo, ao contar ao homem que tinhas ainda um irmão? E eles disseram, o homem nos perguntou particularmente por nossa condição e por nossa parentela, dizendo, vosso pai ainda está vivo? Tendes outro irmão? E lhe contamos de acordo com o teor destas palavras. Como poderíamos saber que ele diria trazer vosso irmão? Então, meu pai, ele perguntou a gente, fomos sinceros, não temos nada a esconder, estávamos sendo o que nós somos e dizendo para ele que não somos uma ameaça para o Egito. Como é que a gente ia adivinhar que esse homem ia dar na cabeça dele de que ia pedir o nosso irmão mais novo, né, que ia convocar nosso irmão mais novo para estar lá? Então, meu pai, não foi culpa da gente, não tivemos essa intenção de expor, né, a nossa família a um risco, a gente não sabia o que estava acontecendo, só estávamos sendo sinceros. Às vezes a gente paga o preço também, né, por sermos sinceros. Enquanto Israel fica tentando uma possibilidade, né, de convencer os filhos a descerem para o Egito, Judá deixa logo claro, a gente não vai, não adianta. Vai ser perda de tempo e a gente agora sim vai estar colocando em risco as nossas vidas, tá certo? Por quê? Porque o governador não está de brincadeira.
E Judá disse a Israel, seu pai, envia o rapaz comigo, e nos levantaremos e partiremos, para que vivamos e não morramos, tanto nós como tu, e também nossos pequenos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o exigirás, se eu não o trouxer a ti, e o colocar diante de ti. Então deixa-me carregar a culpa para sempre. Porque se já tivéssemos demorado, certamente, se não tivéssemos demorado, certamente agora já teríamos retornado uma segunda vez. Então, diferente, pessoal, de Rúben, lembra que Rúben, lá no calor da emoção, estava volta lá para Canaã, volta com trigo, descobre, inclusive, que as moedas, né, que eles levaram, o dinheiro que eles levaram, está junto lá com o trigo, e ele chega e fala com o pai, olha, a gente tem que voltar para lá com o Benjamim. E o pai, como vocês vão querer fazer isso? Eu não vou deixar, eu já perdi um filho, o outro está preso, isso é loucura, o que vocês estão pensando? Por que vocês estão me expondo dessa forma, me colocando numa situação de tensão psicológica, nesse nervoso, né? Por que vocês estão fazendo isso comigo? E aí chega Rubem, também no calor da emoção, fala, meu pai, olha, confie em mim, porque se a gente perder Benjamim, se eu perder Benjamim, o senhor pode ficar até com 2 meus filhos e mata eles. A gente viu que isso não é uma atitude muito sábia. Um pai não vai querer perder 2 filhos e, com certeza, não colocaria os filhos como se fosse uma moeda de troca. Não era nem a vida, era a morte dos filhos, como se fosse moeda de troca. Então, uma atitude impensada. Agora chega Judá de uma forma mais razoável. E Judá fala, meu pai, olha, a gente tem que levar Benjamim. Confia em mim. Eu vou fazer de tudo para trazê-lo de volta. Agora, se eu não conseguir, quem vai carregar essa culpa sou eu. Não é o senhor que vai estar matando ninguém. Tá certo? Porque da primeira vez ele mandou José, foi o senhor que mandou José, né? E no caminho José morreu. Não fica se culpando com a questão de Benjamim. Coloca essa culpa sobre mim. Eu que vou assumir essa responsabilidade, porque eu estou sendo o fiador do meu irmão. Ele já não coloca, né, uma possibilidade esdrúxula, olha, pega meu único filho, mata, não. Ele já está agindo de uma forma mais racional e, da mesma forma, chamando o pai também para a razão. Isso é bem legal, porque a gente começa a perceber em Judá uma natureza diferente. Ele está mudado, né? Não houve um novo nascimento, mas ele tem uma nova natureza sendo formada dentro dele já. Anteriormente, ele também fez parte da conspiração contra José. Ele não queria também a morte de José, ok? Mas ele também conspirou. E agora não, ele não quer de forma alguma que o seu irmão venha sofrer algum dano, mas há uma necessidade premente, a vida de todo o bando. Como ele fala, olha, para que vivamos e não morramos, nós, o Senhor, e todos os nossos pequenos, as nossas crianças e todo o resto do clã. Né? Então, eu acho legal essa argumentação de Judá, mostrando que ele está desenvolvendo uma maturidade tal, né? E assumindo uma postura de futuro líder dessa nação. Tá? Vamos lá. Então, se a gente não tivesse aqui demorando, a gente já tinha ido e voltado. Mas o senhor fica criando aí resistência, agora a gente está aqui novamente passando aperto. E sem necessidade, porque dinheiro a gente tem para comprar. Você vê que dinheiro para eles não é problema? Né? Tanto que ele vai aqui mandar dinheiro em dobro. Dinheiro para eles não é problema. Mas dinheiro mata a fome? Não, dinheiro compra alimento para matar a fome. Né? Então, nessas horas, dinheiro não é o melhor amigo que a gente pode ter, tá certo? Ele é só um meio, ele não é o nosso objetivo final. Versículo 11. E o seu pai Israel disse-lhes, se precisar ser assim agora, fazei-o. Tomai os melhores frutos da terra em vossos vasos, e levai um presente ao homem. Que homem?
Zafenate Paneia. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias de mirra, nozes e amêndoas. Então, isso era o que a terra de Canaã podia produzir. Então, separa o melhor do nosso fruto, separa o melhor daquilo que a gente tem e leva para eles, tá? Leva para eles não, leva para o governador, como uma prova de boa fé, como uma prova de gratidão, né? E como um presente para amansar já o coração dele. Jacó já tinha feito isso no passado com o próprio irmão, estão lembradas? Né? Quando ele vai se reencontrar com Esaú, ele vai mandando um bando de presente antes na frente, né? O gado, tudo mais. E aqui ele está fazendo a mesma coisa. É uma estratégia sábia, né, pessoal? Isso aí sem sombra de dúvidas. A gente se antecipar, né, quando a gente for encontrar alguém e levar um presente, né, até que o espírito da pessoa tivesse com aquela animosidade de conflito, de briga, de contenda, aí a gente já vai quebrando as pernas da pessoa, né? Já vai tornando aquele clima mais tênue, mais suave, propício a um diálogo, a uma conversa. Então, Israel está querendo criar esse ambiente agradável junto com o governador do Egito. E levai o dinheiro em dobro em vossas mãos, e o dinheiro que foi trazido novamente na boca dos vossos sacos, levai-o novamente em vossas mãos. Talvez tenha sido um erro, né? Então, Israel tem essa preocupação. Aquele dinheiro que voltou, cada um de vocês vai levar de volta. E além disso, e além dos presentes, vamos levar uma porção de dinheiro dobrada. Se a gente tinha levado 10 moedas de prata, vamos levar agora 20 moedas de prata, além das 10 moedas de prata que nos foram devolvidas. Não vai fazer falta nenhuma para a gente. Levai também o vosso irmão, Benjamim, e levantai-vos. Ide novamente ao homem. Então, aí a gente já vai perceber um Israel que está mais cordato, mais consciente, né? Um cara que está agora mais racional. Ele entende que todo clã tem uma necessidade e o capricho dele, né, o sentimento dele não deve ser a prioridade, e sim a coletividade. E o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que ele possa enviar vosso irmão e Benjamim. Se eu for privado de meus filhos, privado serei. Né? E aí ele já entra numa situação onde ele vai se colocar na dependência de Deus. Então, ele coloca Deus na frente da situação. Ele preparou um presente, preparou já tudo, mas a confiança dele não é na palavra do governador, que disse que só queria ver o Benjamim, ou não é nos presentes que ele está enviando. Ele deixa claro que a confiança dele é Deus. Então, que Deus faça esse homem ter misericórdia para com vocês, para com a gente, e faça com que as nossas necessidades sejam satisfeitas e toda a nossa família volte em paz. Tá certo? Então, ele coloca essa situação e ele ainda fala, bom, se eu ficar sem os meus filhos, eu ficarei sem os meus filhos. Ele vai entender que o que acontece daqui para frente está dentro da vontade de Deus, ele está se submetendo. Então, naquele momento em que a gente está com as emoções à flor da pele, né, pensando nos nossos próprios desejos, nas nossas vontades, nos nossos quereres, pensando nas nossas necessidades prementes, existe esse momento, mas normalmente isso nos leva a decisões que não são sábias e que provavelmente vão nos trazer, inclusive, consequências ruins, vão nos trazer outros problemas, talvez aumentem multiplicadamente os problemas que nós já temos. Mas quando a gente puxa pela razão e confia em Deus, aí a coisa muda de figura. Mesmo que dê errado, meu irmão, você está confiando em Deus, a coisa vai dar certo. A coisa vai ficar favorável para você. E os homens tomaram o presente, os homens são os filhos de Jacó. Tomaram o presente, levaram o dinheiro em dobro nas suas mãos
e Benjamim. E se levantaram e desceram ao Egito e se colocaram diante de José. E quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador da sua casa: levai estes homens para casa, mata os animais, prepara, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. Imagino que ainda de longe ele já tenha percebido, né, os irmãos voltando, aquilo já trouxe nele um certo ânimo. Quando ele vê Benjamim, ele chama imediatamente, né, o seu administrador e fala: olha, prepara um banquete, porque esse pessoal, eles não sabem que são os irmãos de José, esse pessoal vai almoçar com a gente hoje. Então, ele não falou de matar um boi, né? Ele falou mata animais. E aí a gente continua. E o homem fez como José ordenara. E o homem levou os homens para a casa de José. E os homens ficaram temerosos, porque eles foram levados à casa de José e disseram: por causa do dinheiro que foi devolvido aos nossos sacos na primeira vez, fomos trazidos aqui para procurarem motivo contra nós e se arremessar sobre nós e nos matar por escravos, ou nos tomar por escravos e a nossos jumentos. Então, eles nesse momento, sabe aquela história de quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Então, bom, eles só vieram lá para comprar o trigo e reaver o seu irmão, que estava preso, Simeão. E aí, lhes é oferecido um banquete. Não, tem alguma coisa errada que não está certa. Imediatamente, eles começam a confabular entre si, né? Com certeza, o que o governador está preparando é uma situação para nos manter aqui como escravos e, inclusive, tomar os nossos jumentos. E provavelmente isso deve estar acontecendo porque o dinheiro voltou com a gente, ele deve estar achando que a gente roubou. Não, bora conversar aqui com alguém e vamos apresentar as nossas causas, né? E deixar claro que não somos corruptores, nós não somos ladrões. Eles ficam preocupados. Eles já viram que o governador não está para brincadeira, né? O governador é muito rígido, muito ríspido. Eles não estão querendo arranjar confusão com o governador. E se aproximaram ao administrador da casa de José e conversaram com ele à porta da casa e disseram: ó Senhor, viemos, na verdade, a primeira vez para comprar alimento. E aconteceu que, quando chegamos na hospedaria, abrimos nossos sacos e eis que o dinheiro de cada homem estava na boca de seu saco, nosso dinheiro em todo o seu peso. E o trouxemos nas nossas mãos novamente. Olha, quando a gente estava voltando para lá para casa, a gente percebeu que todo o dinheiro que a gente trouxe nos foi devolvido, mas a gente não sabe o que aconteceu. Inclusive, a gente trouxe o dinheiro de volta, está aqui. A gente não quer ficar com aquilo, sabe? Então, a gente não fez nada de errado. Por que a gente tem que entrar aqui na casa, né, do governador? O que está acontecendo? E o outro dinheiro trouxemos nas nossas mãos para comprar alimento. Não sabemos quem colocou o nosso dinheiro em nossos sacos. E ele disse: paz seja convosco, e não temais. Vosso Deus e o Deus de vosso pai deu-vos um tesouro em vossos sacos. Eu recebi o vosso dinheiro. E ele lhes trouxe Simeão. Então, aí o administrador fala: fica tranquilo, fica em paz, tenha paz. Eu sei o que você está falando. Nós, né, eu pessoalmente, recebi o pagamento de vocês da primeira vez. Mas Deus, o seu Deus, o Deus de seu pai, deu esse dinheiro para vocês de volta como um tesouro, como um presente. Fica tranquilo. E como prova de que a gente não está com maus olhos a respeito de vocês, está aqui o seu irmão. E aí Simeão vai ser liberto lá da prisão e vai se unir aos demais irmãos. Então, isso aí já dá uma amenizada naquele clima, né? Já traz a eles um conforto maior, porque pelo menos o irmão deles já foi restituído, certo? E o administrador disse uma palavrinha mágica: paz, fica em paz, fica em paz. E ainda colocou Deus no meio de tudo. Deus está no controle da situação, fica em paz.
E o homem conduziu os homens à casa de José. E uma outra prova, né, de boa fé e de receptividade, o que aconteceu? Lhes deu água, eles lavaram seus pés e ele deu forragem aos seus jumentos, né? Então, está agradando esses homens, né? O administrador está seguindo a orientação de José, que era para realmente suprir todas as necessidades dele, agradar, tratá-los muito bem, beleza? E eles prepararam o presente para José, que viria ao meio-dia, porque ouviram que eles deveriam comer pão ali. E quando José veio para casa, trouxeram-lhe o presente, que estava nas mãos deles para dentro da casa, e se curvaram diante dele com a face em terra. Mais uma vez, a gente vai ver aquele sonho do José se cumprindo diante de seus olhos. Eles estão levando seus presentes para diante de José e eles vão se inclinar diante de José. Uma vez só? Não, duas vezes. A gente vai ver aqui na frente. E ele lhes perguntou sobre seu bem-estar e disse: Está bem o vosso pai? O velho de quem falastes, ele ainda está vivo? Então, José aparece lá para perguntar: e aí, vocês, como estão? Estão bem? Estão sendo bem recepcionados? Está tudo do agrado? Vocês estão tranquilos? Né? E aí, o pai de vocês, como é que o pai de vocês está? Ele está vivo? Então, sem sombra de dúvidas, havia, né, uma ansiedade dentro de José de querer saber a respeito do pai. O pai de José era um pai amado, era um pai querido por José. E eles responderam: teu servo, nosso pai, está com boa saúde. Ele ainda está vivo. E eles curvaram sua cabeça e fizeram reverência. Ora, por duas vezes, no mesmo dia, no intervalo de quê? 5 minutos? 3 minutos? Eles se inclinam diante de José mais uma vez. Você só se inclina diante de alguém se você reconhece que essa pessoa é diante de você uma autoridade ou é diante de você um poder, alguém que pode, de alguma forma, te servir, não no sentido da pessoa te servir, mas no sentido de que ela tem algo a te oferecer. Ela pode te propiciar com algo, tá certo? Então, você não se inclina diante de qualquer pessoa. Você só se inclina diante de alguém que você reconhece que é maior do que você. Ok? Eles reconhecem aqui que o governador do Egito é bem maior do que eles. E ele levantou os olhos e viu seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, e disse: Este é vosso irmão mais jovem, do qual me falastes? E ele disse: Deus seja gracioso contigo, meu filho. A pergunta dele, obviamente, é retórica, né? Esse daqui é o irmão mais novo de vocês? Bom, ele já tinha reconhecido que ali era Benjamim, tá certo? Então, ele vai para adjunto de Benjamim e ele fala essas palavras, tá certo? Ele abençoa Benjamim. Deus seja gracioso contigo, meu filho. E José se apressou, pois as suas entranhas se moveram para com seu irmão. E ele entrou, e ele procurou onde chorar, e entrou na sua câmara, né, no seu quarto, e chorou ali. Então, essa não vai ser a maior manifestação desses sentimentos que estão, né, não vai ser o momento da maior manifestação desses sentimentos que estão reprimidos dentro de José. Pessoal, vamos lembrar aí, a gente já tem quase 20 e poucos anos, né, que já se passaram, 20 e poucos anos, quase 30 anos que se passaram praticamente, né? E a gente vai perceber que esse tempo todo existia dentro do José um determinado conflito, uma determinada questão mal resolvida. Já falamos sobre isso há algum tempo atrás. E chega um momento que não dá para você conter suas emoções, por mais sábio e racional que você seja. Chega um momento que não dá. Chega um momento que não dá. Simplesmente não dá. Por quê? Porque ele é ser humano. Se ele fosse Deus, estava de boa.
Mas até Jesus, quando a coisa ficou feia, ele chorou. Quando o amigo Lázaro dele morreu, ele chorou. Quando ele viu Jerusalém perdida, ele chorou. Quando ele estava lá no Getsêmani, ele gemeu. Ele clamou ao Pai para que se passasse dele aquele cálice. Então, ainda que ele fosse, José, um homem extremamente sábio, a gente vai perceber que para todos existe um limite. Existe um limite. Mas, obviamente, ele não queria ainda se expor diante dos seus irmãos. Eu ainda insisto na ideia de que ele ainda não sabe bem o que fazer. Até aqui, ele ainda não sabe bem o que fazer com essa situação. Porque ele, ainda que seja o maior no Egito, abaixo de Faraó, ele ainda é um servo de Faraó, certo? Ele não tem a liberdade de simplesmente cair fora dessa situação, abandonar tudo e ir embora, né? Não seria algo tão fácil. Ele poderia conversar com o faraó e até pedir para ir e voltar, mas ele tem algo para ser resolvido, porque ele sabe que o que está por vir ainda são dias piores e ele tem que cuidar da família, mas como é que ele vai fazer isso, né? Ele quer rever o pai, mas como é que ele vai fazer isso? Então, existem alguns conflitos dentro dele. Quando ele vê Benjamim, ele se derrete, não vai expor isso para a família. Ele vai se colocar no quarto, não vai expor isso não só para a família, não vai expor isso para ninguém, né? Na posição que ele está, não dá para ele ficar demonstrando fraqueza, né? Um emocional abalado, né? Para o seu administrador e para todos os outros servos que ele tem. Então, ele vai no quarto e vai dar aquela desabafada, certo? Quando a gente está muito angustiado, o que a gente faz? A gente entra lá em secreto, em algum lugar, e chora, desabafa. Depois a gente dá uma respirada, se recompõe, coloca as ideias em ordens e volta a fazer o que tem que ser feito. Pois bem, José fez isso. Se apressou, pois suas entranhas se moveram para com o seu irmão, procurou onde chorar, entrou na câmara e ali chorou. E ele lavou sua face e saiu, e se conteve. E disse, ponde o pão, né? Então serve o alimento. Né? Vamos sentar à mesa e agora vamos comer. Né? Vamos botar as ideias em ordem. E até porque saco vazio não para em pé. Vamos encher a barriguinha. E colocaram para ele a parte. E para eles, os irmãos, a parte. E a parte para os egípcios que comiam com ele. Ele quem? José. Porque os egípcios não podiam comer pão com os hebreus, porque isso é abominação para os egípcios. Então, haviam aqui duas mesas. Uma mesa que era do próprio José, onde ele comia ali com alguns egípcios, talvez alguns dos seus comandantes, alguns líderes que ele levantou dentro do Egito. Não, comiam lá separados. E aqui, do lado de cá, a gente vai ver uma mesa preparada para os seus irmãos. Só os hebreus sentaram ali e comeram. E assentaram-se diante dele o primogênito de acordo com o seu direito de nascimento e o mais jovem de acordo com a sua juventude. E os homens se maravilharam entre si, porque eles foram postos para sentar de acordo com a idade deles, de acordo com o nascimento, a ordem de nascimento deles. E eles ficaram, opa, que coisa interessante, que coincidência! Esse administrador acertou certinho qual é a ordem de nascimento da gente. Era uma informação que só quem é íntimo da família poderia saber. Mas eles se maravilharam, por quê? Porque aqui não tem ninguém íntimo da família. Né? O governador não é íntimo, o governador é egípcio. Até aqui, ele está falando, inclusive, em outra língua com eles. Não fala hebreu, né? com os seus irmãos, está falando egípcio. Então, eles vão sentar lá separados, mas ainda vai ter essa coisa de eles sentarem numa ordem cronológica acertada. Eles ficam maravilhados. E de si mesmo, ele tomou porções para eles,
mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros. E eles beberam e se alegraram com ele. E há quem diga que esse daqui era mais um teste que José estava fazendo com os seus irmãos, privilegiando Benjamim, dando a ele uma porção 5 vezes maior. Deus sabe se esse menino tinha barriga para tudo isso, mas uma porção 5 vezes maior, e deixaram eles beberem à vontade. O sentido aqui era que eles ficassem embriagados, porque quando eles ficam embriagados, a pessoa fica embriagada, a verdade sai com muito mais naturalidade. Então, vamos ver se eles vão tratar Benjamim de uma forma diferente, né? Quando eles estiverem bêbados, vamos ver se eles ficaram enciumados por Benjamim estar sendo melhor tratado do que eles. E a gente vai perceber que não há isso, né? O final do versículo, eles beberam e se alegraram com ele. Então, o que houve, na verdade, foi um momento de confraternização e um momento de alegria. Eles estavam juntos e misturados, tá certo? Sem que houvesse nenhuma contenda entre eles, nenhuma rixa. Eu imagino que depois que houve aquela situação com José, e José foi perdido pelos irmãos, não houve mais retorno de José, ao ponto deles acreditarem que José estava morto, eu imagino que eles estavam preservando também Benjamim. Eles tinham agora um cuidado bem maior. Se eles já gostavam de Benjamim, por ser o molequinho, né? Sempre o mais novinho, né? Aquele que é o mimadinho de toda a família. E eles, né, os demais irmãos, eles deveriam ter esse tipo de comportamento com Benjamim, ao ponto de cercá-lo, de protegê-lo, entendeu? Não acredito que eles ainda alimentassem alguma forma de ciúme entre quaisquer um dos irmãos. Não acredito. Eu acho que depois que eles perderam José, eles se tornaram até muito unidos. Né? É minha opinião. Pois bem, pessoal, isso aí é o capítulo 43. Alguém aí tem alguma coisa a acrescentar? Maiana tinha feito uma pergunta que também era minha pergunta. Depois de que Judá, não sei se a senhora já tinha dado a resposta, porque eu tive que sair rapidinho. Se Judá, depois que Judá ele engravidou a Nora, ele retornou a morar com Israel? Está aqui claro que ele está junto com Israel, né, pô? Ele está junto com Canaã. Se ele mora com a Nora, isso não fica claro mais no texto, e eu imagino que não. Não sei. Talvez ele até tivesse trazido Tamar para morar junto com o clã, mas necessariamente eles manterem uma relação, um casamento, isso não aconteceu. Não acredito que isso tenha acontecido. O texto não é claro para dizer isso, entendeu? Se o texto não é claro, provavelmente foi porque isso não aconteceu. Então, ela vai ter o filho dela. É possível que esse menino venha a ser criado aqui junto com eles, né, junto do clã, mas necessariamente Judá e Tamar, eles não vão ser marido e mulher, tá certo? Mas sim, Judá voltou a morar com Israel. Fala, Maiana. Na verdade, eu não perguntei sobre ele continuar com a mulher, porque isso ficou claro, a Bíblia fala que ele não encostou mais nela. Se o fato dele ter feito aquilo com ela despertou ele para a vida, que ele estava morando com um amigo, numa terra pagã, cheia de costumes e rituais, e ele viu o que ele fez e voltou para perto do pai. Era só isso. Mas aqui fica bem claro o amadurecimento que esses meninos tiveram, porque eles aprenderam, talvez não aprenderam não, mas demonstra que eles estão buscando aprender com o erro, não repetir o erro. Até porque o problema deles não eram com Benjamim, eram com José. E se foi arrependimento ou remorso, ninguém sabe, mas eles foi um erro diferente dos outros que fizeram ele amadurecer, porque eles viram que causaram um mal para o pai dele, porque bom ou ruim, Jacó era pai dele. Seu pai pode te machucar, pode fazer o que for com você, seu pai, sua mãe, mas é o seu pai, você não quer lastimar do tanto que ele te lastimou. E até porque eles levaram José de fato, Benjamim, para José. Em outro tempo, eles poderiam pegar qualquer outro rapaz na idade de Benjamim
e levar para José e dizer que era Benjamim, porque, tecnicamente, José não conhecia Benjamim. E aqui não, eles foram sinceros. Mostra que eles estão deixando de lado a mentira, estão deixando de lado o mau caráter. O amadurecimento vem com o tempo. E isso a gente não precisa, é uma questão de moral. Você vai acontecendo certas coisas que você vai se moldando. E eles fizeram isso. E a capacidade de você perdoar quem lhe fez o mal, mesmo sem essa pessoa lhe pedir perdão. Porque o perdão liberta você, não liberta a pessoa. Até aqui ninguém ainda pediu perdão a José, mas José perdoou. Não é as atitudes dos outros, é o que está dentro de José. Às vezes a gente fica esperando, a gente não. As pessoas ficam esperando que a outra que machucou, que magoou, vá até ela pedir perdão, ela que vem até a mim. Mas a graça do perdão, a mágica toda, é você ir lá e perdoar essa pessoa sem que ela precise ir até você. É você libertar, tirar de suas costas uma carga que você não precisa carregar, que outro lhe impôs. Se ela vai lhe perdoar ou não, o problema é dela, independente de você estar certo ou estar errado. É você se livrar e continuar a seguir sua vida em frente. Se ela vai querer seguir o seu exemplo e mudar, bem, se não, amém. A sua parte você fez, e foi isso que José fez. Ele não esperou os irmãos ir lá mostrar que se arrependeu ou não. Ele simplesmente fez o que ele tinha que fazer. Até Deus nos dá o perdão antes mesmo da gente pedir. Mas Deus já perdoou. E às vezes a gente deixa o diabo colocar na nossa cabeça que pra gente não tem jeito. Quando não é assim. Verdade. Dona Cristiane. A Maiana até já respondeu aí o que eu ia falar, que realmente a Bíblia relata que Judá não teve mais relação com a nora. Eu acredito que ela deve ter acompanhado porque era filho dele, então eu acredito que ele queria que ele crescesse ali perto, né? Mas acredito, Maiana, que nessa fase Judá já morava só, porque aí ele casou, já teve os filhos, teve nora, então acho que ele já não morava mais com o amigo dele, já tinha seu patrimônio lá em sua casa. Aqui tem uma coisa que me chama muito a atenção desde sempre, é essa dor que Israel teve com a morte de José, porque ele parou a vida dele ali como se José fosse o único filho, né? Ele deixou de lado todos os outros filhos, poxa, parece que ele perdeu um pouco a fé, aquela confiança em Deus. Aí pronto, se ele já desprezava os outros, com a morte de José, ele desprezou mais ainda, acabou a vida dele ali. Parece que, sabe aquela pessoa que não tem Deus, que perde um ente querido, perde o marido, o filho, a mãe, o pai, a vida para, entra em depressão, e foi isso que é muito interessante, que ele se deixou levar por esse sentimento e não lutou, né, para dar uma virada na vida dele. Eu acho muito interessante esse sofrimento de José por anos, anos, anos. E quando ele também amadurece, eu concordo com a Maiana em relação ao amadurecimento dos irmãos, ele também amadurece, que ele abre mão e deixa com que levem o caçula, né, o Benjamim. Então, você já vê uma outra cabeça, já deixa na mão de Deus, quer dizer, por que ele não fez isso tempo atrás, né? E também eu acredito que o amadurecimento dos irmãos de José veio em ver o sofrimento do pai. Concordo mais uma vez com a Maiana, entendeu? Porque eles amavam o pai, tanto que eles tinham ciúmes, eles queriam que Israel amasse eles como amava José, né? Então, acredito eu que eles nunca imaginariam que Israel ia se entregar àquela dor de tal forma que pesa na consciência deles, até então, o que aconteceu com José. Perfeito. Mais uma vez a gente volta àquela história, né, do envolvimento emocional de todas as partes com essas situações. Cada um reagindo de uma forma,
cada um carregando suas culpas, né? Cada um acreditando, né, culpas uns aos outros, porque eu imagino que José, ou melhor, Jacó, ele deve ter se sentido, sim, culpado por ter mandado o filho ficar tomando conta dos irmãos, quando ele já sabia que os irmãos tinham ciúme dele. Mas ele também deve ter colocado culpa nos filhos, porque o menino morreu na hora que ia ficar tomando conta deles. Coisas assim que ficaram mal resolvidas, que um simples diálogo não resolveria. Tinha que passar pelo processo do perdão, da liberação do perdão. A culpa que os meninos também estão carregando dentro de si por terem tramado contra o irmão, ainda que não o matassem de fato, mas o perderam para sempre, tá? Como eu já falei, eles creem, como eu já falei, não, como o texto relata, revela, eles acreditam que José está morto, então uma situação que dentro deles também não está bem resolvida. Como é que vai pedir agora perdão a José? Esses caras não têm, de fato, ainda uma aproximação com Deus, uma aliança com Deus, ao ponto de entender que a gente tem, numa situação como essa, é de pedir perdão a Deus e de tirar a culpa de si, porque a culpa pessoal é uma coisa que derruba o indivíduo, derruba o ser humano. A culpa anula a fé, a culpa anula uma possibilidade de que Deus olhe para a gente com bons olhos. Quando a gente está carregando uma culpa, a gente nem se atreve a falar com Deus, a orar, a gente simplesmente se afasta. A gente vê isso muitas e muitas vezes, tá certo? Muitos casos chegam até a gente, pessoas relatam isso para a gente, e nós já vivemos coisas parecidas, né? Antes da gente conhecer a Cristo mais a fundo, tá? Então, são muitos conflitos emocionais para a gente resolver, ou melhor, a gente não, né? Nesse momento, eles resolverem. Você vê que não tem conversa, não tem diálogo entre eles. Uma coisa que eu achei interessante, a gente só vai ver lá no capítulo 45 ou 46, Jacó não levanta mais um altar para Deus. Jacó simplesmente está vivendo a sua dor, como Cristiane aí falou. Jacó está vivendo a sua dor. A gente não vê ele falando com Deus, tratando os meninos de uma forma áspera, tá certo? Sem maiores considerações, né? Só aquela responsabilidade de que, bom, ele é o patriarca, ele tem que dar conta de todo mundo, né? Mas não aquele envolvimento emocional de, opa, o meu filho amado. Não, é o meu filho, não é o meu filho amado. Então, realmente, ao longo dos anos, quando esses conflitos não são resolvidos, isso vai criando mais afastamento, vai criando mais discórdias, e vai trazendo para dentro da alma da pessoa um buraco negro que só realmente é Deus para resolver. Fala, Martiane. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, senhora. Duas coisas que me chamaram a atenção, né? O versículo 12, que fala: e tomai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que voltou da boca dos vossos sacos tornai a levar em vossas mãos. E eu fiquei pensando assim, né? A Bíblia não fala exatamente quanto tempo esse dinheiro ficou na mão deles. E aí me veio duas coisas na mente, né? Me veio primeiro, eu não sei se vocês já viram alguns vídeos assim na internet, quando a mãe ela bota uma criança, aí ela coloca assim um chocolatezinho na mão dela e fala assim, ó, não é para comer enquanto eu não voltar, eu vou ali, você não pode comer. Aí o chocolate fica assim na frente dela, aí tipo, ela olha assim para ver se a mãe tá perto, aí ela vai pegar, só que ela desiste. Aí ela vai pegar e desiste. E ela só come quando a mãe chega. E eu consegui, né, fazer um comparativo como se fosse exatamente uma disciplina de Deus para eles, né? Ali estavam forjando o caráter deles, porque, gente, eles eram pessoas muito más.
muito más. É certo que ninguém é bom, certo? Bom só Jesus. Mas eles eram pessoas muito más, né? Eles maltrataram José, enfim, fizeram tudo de ruim com ele. Então, pessoas com coração assim, a gente imagina que é capaz de fazer qualquer coisa. E a gente não tem noção exatamente de quanto era essa quantia, de quanto tempo estava na mão deles, mas a gente percebe que eles não tocaram, eles não fizeram uso desse dinheiro. E a gente vê que realmente foi Deus fazendo uma transformação no caráter deles. Eu vejo como Deus mesmo disciplinando eles. E esse mesmo fato me lembrou também a história de Zaqueu, né? Quando Zaqueu ele teve aquela experiência, né, com o Senhor Jesus, ele foi lá e ele restituiu não só aquilo que ele tinha pegado, mas ele deu a mais. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, senhora. Ou tá ruim? Ah. E ele restituiu, e isso me lembrou, né, esses dois fatos, me lembrou essas duas situações, né, da criança ali que ela está sendo disciplinada pela mãe, a mãe quer ensinar alguma coisa para ela, e a história de Zaqueu, né, que, enfim, a gente já conhece. E o versículo 14 me chamou a atenção também, né, que fala assim: Deus, Todo-Poderoso, vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim, e eu, se for desfilhado ficarei. E a gente consegue perceber, né, que é a mesma pessoa, com a mesma situação, e agora dando respostas diferentes. A primeira a gente viu lá atrás, a mesma pessoa, com a mesma situação, tendo uma atitude desesperada, né? Levada pelas emoções, sem pensar, dizendo até que desceria a sepultura profundamente triste. E agora a gente está vendo a mesma pessoa, com a mesma situação, agora sendo, em outras palavras, que seja feita a vontade de Deus. Se eu tiver que perder um filho, eu vou perder um filho. E o que fica aqui para mim é o seguinte: às vezes a gente passa por situações difíceis, e nessas situações difíceis tem duas pessoas, ele espera que a gente extraia o melhor daquela situação, e o diabo ele vai fazer de tudo para extrair o pior de nós, certo? Na primeira vez, o diabo, com certeza, né, ele conseguiu extrair o pior de Israel, né? Qual era o pior dele? Ele ficar amontoado naquele turbilhão de sentimentos e falando besteira, né? Porque quem aqui nunca passou por uma situação muito difícil, enfim, se deixou levar por aquela situação e acabou pecando, né? Falando besteira, não sei o que, porque Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Às vezes até botou o nome de Deus no meio e, enfim, o diabo extraiu o pior daquela pessoa, daquela situação. Mas aqui na frente a gente vê que o tempo, Deus usou aquela situação e Deus conseguiu extrair o melhor de Israel. Com a mesma situação, foi necessário um tempo passar para que, enfim, de alguma forma, eu não sei como foi o decorrer dos dias dele, a Bíblia não fala, né, como foi, mas a gente vê que Deus ele conseguiu extrair o melhor de Israel. A gente já vê aqui ele com a mente já mais amadurecida, sabe? Já aceitando já a situação, ó, que seja feita a vontade de Deus. E isso me chamou bastante atenção. A gente tem que ser muito vigilante com as nossas atitudes, né? Porque viver nesse mundo aqui é uma guerra. 24 horas guerra. Até dormindo é guerra. Que às vezes você não tem o controle de quando você está dormindo, né? E, enfim, o diabo pode se aproveitar, né? Enfim, dar uma perturbação lá, só Jesus na causa. Mas, enfim, o diabo está trabalhando 24 horas. O diabo não dorme, certo? Enquanto tem alguém dormindo aqui, você vê, cara, é muito interessante, né? Tem fuso horário, tipo, a gente está dormindo, a gente vai dormir daqui a pouco, a gente dorme. Em outro lugar do planeta já tem pessoas
acordadas, vivendo suas vidas. Então, ou seja, o diabo, ele não para 24 horas. E Deus também não para 24 horas, entendeu? E, assim, o que ele puder fazer para extrair o pior de nós, o diabo, ele vai fazer, porque ele não desiste. Eu ouvi uma frase nessa quinta-feira que me chamou muita atenção. O diabo, ele perdeu, mas nem por isso ele parou. E realmente o diabo ele perdeu, mas ele não parou. A gente não vê o diabo parado. E, infelizmente, tem muita gente que, às vezes, desliza, né? O pastor gosta muito de, quando ele está orando, na busca, ele pede perdão a Deus, né? Meu Deus, nos perdoa pelos nossos deslizes, pelas nossas falhas. E eu fico observando que, tipo assim, às vezes a gente comete deslizes, a gente comete falhas, assim, e tem pessoas que elas ficam naquilo mesmo, tipo, não deu certo, enfim, elas simplesmente param. Enquanto elas param, tem um derrotado que continua aí, né? Porque aí, isso que o diabo ele é derrotado, mas ele caiu e ele não parou, entendeu? Então, não vale a pena a gente pegar e a gente desistir tão fácil assim, gente. Porque, falando sério, cá entre nós, né, para quem for assistir esse vídeo, a gente, às vezes, desiste muito fácil. A gente abre mão muito fácil das coisas. E quando eu ouvi essa palavra, eu realmente, eu me revoltei. Eu fiquei assim, poxa, realmente. E eu estava evangelizando uma pessoa que estava desanimada, eu falei para ela isso aí, ó, o diabo ele caiu, mas ele não parou. Você está dizendo aí que você está sem força e tal. Cara, luta, vai contra o seu sentimento, vai contra o que você está sentindo, vai para a igreja mesmo sem vontade. Você vai perder para quem já perdeu, que a Bíblia fala que a gente é mais que vencedor. Eu falei para ela, a Bíblia fala que a gente é mais que vencedor, você vai perder para quem é um perdedor mesmo? Não faz sentido. E realmente a gente tem que ser muito vigilante com as nossas atitudes, né? De uma situação só, a gente tem essa possibilidade, a gente pode extrair, né? Dar um resultado bom e um resultado ruim, péssimo, horrível, né? E a gente viu esse exemplo aqui de Israel, e eu queria trazer isso, porque eu achei isso muito interessante. E é isso aí. Excelente, Martiane, eu achei bem legal o que você falou, tá? Muito bacana. Pode falar aí, Adriana. Eu vi aqui, né, que a gente, olhando aqui pelo lado, a gente vê que ainda há conflito familiar, né? Se a gente for analisar bem, não foi resolvido o problema que foi gerado lá ainda com Lia e com Raquel, a disputa entre as duas de território, saber quem é a mãe, a mulher, a primeira, a oficial. E isso deixou ferida nos filhos. O José teve diferencial. A gente fala muito que é o filho da velhice e tal, mas só que foi o filho que Jacó amou e foi o filho do coração dele. Os outros foram amados, cada um com a sua proporção. Mas o conflito entre as mulheres fazia com que Jacó se distanciasse dos filhos mais velhos, porque aí os filhos mais velhos também começavam a mostrar um caráter meio duvidoso. E aí eles foram fazendo coisas que repercutiu também na família deles. E o acontecimento que houve com José, né, eu acredito que eles reavaliaram o que eles fizeram, a maldade, a crueldade que eles fizeram. Eu não sei se Simeão perdoou ou se perdoou, porque eu acredito que uma pessoa que extermina toda uma cidade, né, junto com o outro, porque não foram todos, foram só dois,
ele tem que chegar no fundo do poço. E eu acho que até essa prisão ainda não foi. Ali, todo mundo confraternizando, aqui fala da confraternização, uma alegria, é porque ele sabia que ia voltar para a casa dele. Aqui eu tenho que me comportar, porque se eu não me comportar, é igual aquele rapaz que vai lá para o Instituto Casa, o antigo FEBEM. Ah, não, aqui eu tenho que me comportar, porque eu me comportando até tal dia, eu vou poder sair, minha ficha vai estar limpa e eu vou poder praticar tudo novamente. E eles, é o que eu avaliei, sabe? Porque a gente trazendo para o nosso dia de hoje, a gente observa que os grandes, não sei como é a palavra, Abraão teve esse problema de conflito familiar, Isaac teve problema de conflito familiar, tanto que, né, repercutiu na vida de Jacó. Jacó teve esse conflito familiar que repercutiu na vida das 12 tribos, porque José tinha Deus com ele, porque ele sabia que Deus iria tirar ele. Ele tinha dentro dele que um dia ele ia reencontrar o pai. Eu acredito que isso ainda tinha uma semente, acho que Deus consolava ele nesse momento. Você ainda vai encontrar seu pai. Você ainda vai ter esse desejo seu, ainda vai ser cumprido. Porque o sonho de José teria que se concretizar. Então, ele tinha dentro dele isso. Ele não sabia quando nem como, mas ele sabia que isso, ele já estava muito enraizado dentro do Egito, ele já tinha constituído família, ia ser difícil ele sair dali e dizer assim, não, agora eu posso, ó faraó, agora eu já resolvi meus problemas, vou voltar para minha terra. Mas não, ele tinha um legado ali, ele tinha que deixar a marca dele. E ele deixou a marca dele, que hoje, se a gente for analisar, a gente hoje vê José no meio político, né? Se a gente for analisar, a gente quer um José como nosso governador, um José como nosso presidente, um José. Por isso que as coisas se encaixam. E ele deixou esse exemplo. Né? Depois vieram tantos outros, mas ele foi vamos dizer assim, o patriarca da política. Foi um bom administrador. E ele não começou grande, ele começou pequeno, ele começou administrando uma casa, ele depois começou administrando uma prisão, e aí ele veio administrar um reino. Não foi pouca coisa. Ele veio administrar um reino, ele mostrou que um hebreu viria para salvar o Egito. Né? O Egito, naquele momento, e depois isso foi ao mundo. Então, o José, ele tinha um papel fundamental naquele momento, naquela época, no mundo. E hoje esse papel, eu acho que somos nós que estamos na igreja, que ouvimos a palavra de Deus, nós temos que ser o José da nossa casa. Saber administrar os nossos filhos, porque a gente olha Rubem, a gente olha Simeão, a gente olha Levi, a gente vê os nossos filhos. Porque muitas das vezes, quem tem filho, quem não tem filho, vê os seus parentes, os seus irmãos, a sua mãe, a sua tia, que você quer trazer para si. E José tinha dentro dele um conflito, como a gente tem dentro da gente. Poxa, eu convido meu irmão, eu convido minha filha, e eles não querem ir para a igreja, não querem ouvir a palavra de Deus. E isso nos entristece. Porque eu acredito que José, o que ele tinha dentro dele, ele queria dar para aqueles irmãos. E ele não fazia a situação dele ir, olhar o que os irmãos estavam... Ele não fazia de maldade. Não fazia de maldade pelo fato dele querer que os irmãos dele também vissem a coisa da mesma forma que ele via. É a mesma coisa, gente. A mesma coisa, vou dar um exemplo, Lília, se ela pudesse, ela botava na nossa cabeça o pensamento dela. Eu vejo assim, assim, assim. Faça isso aqui. Como ela bota exemplo aí.
eu não admito, acho que a palavra deve ser essa, não admito a doença, né? Eu não admito a falta de prosperidade, porque ela tem um pensamento, ela tem dentro dela uma fé, onde isso aflora. E é nesse aspecto que eu vejo José, ele tinha ainda um... Ai, como é que diz a palavra, meu Deus? A palavra não é conflito, né? Mas o que eu queria falar, mas eu vou dizer assim, um conflito para resolver ainda dentro dele. É como a gente, todos os dias, a gente tem que matar a nossa carne. Eu até acho que eu falei com Maiana, eu ouvi uma frase de alguém, não lembro onde, acho que foi na internet, ela dizendo assim, a nossa carne tem que se converter todos os dias. Eu achei isso muito interessante, porque a nossa carne, ela não se converte. Quem se converte é o nosso espírito, então a nossa carne, ela sempre está gritando. Lília, outro dia botou um vídeo aí do bispo... Guaraci. Isso. Oh, meu Deus, parece que lembrou do vídeo, né? E ele fala sobre isso muito forte. Ele fala que a nossa carne grita. Grita. Quando você tem uma inclinação, tem uma hora que ela grita. Se você tem... Então, todos os dias você tem que matar a carne. Aqui, José fazia isso todos os dias, porque todos os dias ele lembrava que ele estava longe do pai, ele estava longe dos irmãos dele, ele não sabia se os irmãos dele já tinham filhos, netos, bisnetos. Então, ele vivia com isso dentro dele, porque ele estava em terra estranha, vivendo para um povo que não era dele, fazendo as coisas para um povo que não era dele. Mas ele sabia que isso era um propósito de Deus, que tudo aconteceu mediante ao propósito de Deus, porque se não tivesse acontecido a venda dele, ele não estaria no Egito. Se ele não tivesse sido comprado por Potifar, né? É Potifar? Isso. Potifar, ele não teria mostrado, aprimorado o dom dele de administrar. Se ele não tivesse ido para a cadeia, ele não tinha mostrado a grandeza, porque ele estava sendo visto por todos. Por Potifar, poderia até não estar sendo visto pelo faraó, mas em algum momento, olha, tem um cara lá na prisão que ele, poxa, faz isso, faz aquilo outro. Então, ele estava sendo visto, ele estava sendo observado, tanto por Deus como por aqueles que estavam ali ao redor dele. E na hora que o copeiro lembrou, a gente cogitou, porque ele não lembrou, não, ele lembrou no tempo certo e na hora certa, porque não era o momento ainda dele se manifestar, não era o momento ainda dele dizer, eu estou aqui. Então, foi tudo no momento certo. Às vezes a gente quer tudo no nosso tempo, mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. Às vezes os nossos planos não são os planos de Deus. Então a gente tem que aguardar com que esses planos venham se concretizar na nossa vida. E foi todo passo. Eu acredito que José também, como Abraão, como Isaac, como Jacó, ele passou pelo processo de amadurecimento na fé. Deus provou José até onde ele iria ser fiel a Deus. Então, ele foi fiel a Deus até o fim. Então, Deus disse, agora é a hora de você brilhar. Agora é a hora de você concretizar aquilo que eu te disse lá atrás, com seus 15, 16, 17 anos. Então, é a mesma coisa conosco. A gente, às vezes, quer uma coisa que não é o momento certo ainda da gente querer aquilo. E aí, a gente quer atropelar, fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus. Martiane leu aí essa parte do capítulo 14. Eu me lembrei de Ananias, Azarias e Misael, né? Misael, Ananias, esses três aí. Que quando Nabucodonosor foi lá e disse a ele disse, não, se eu tiver de morrer, morrerei, mas eu não vou me curvar para você. E Jacó, ele fez a mesma coisa aqui. Se eu tiver de ficar desfilhado, aí ele deixou a nudez dele, que enquanto ele estava apegado a José, e aí depois que ele deixou de se apegar a José, ele foi se apegar a Benjamim.
ele colocou Benjamim no lugar de José. E isso, os irmãos, de uma certa forma, deixou para lá pelo fato dele dizer assim, não vai mudar. Não vai mudar. Esse é o filho querido dele, então, e a gente já fez um erro, não vamos cometer o mesmo erro, vamos amá-lo também. E aí passou a amar, passou a ter o cuidado para que nada acontecesse, porque eles não queriam levar este sangue nas mãos, porque até o momento eles não sabiam o que tinha acontecido com José. E eles não tinham a certeza se um dia iria reencontrar José. E aí isso é para a gente refletir para a nossa vida. O que está aqui é para a gente trazer para o nosso interior, né? Que a gente tem que aguardar os planos de Deus se concretizar na nossa vida, e se tiver de ser, será, se não tiver de ser, vai ser a vontade de Deus, porque quando a gente vai para os braços do Senhor, deixa de ser a nossa vontade, passa a ser a vontade dele, né? A gente tem que estar no eis-me aqui. Finalizei. Só que a gente tem o hábito de ser de Jesus e, bom, se a gente é de Jesus, a gente tem que vencer sempre, tem que ganhar todas, não pode perder nunca, né? Quando o Jacó, ele fala isso, se eu ficar sem filho, vou ficar sem filho, né? Ele assume que, bom, não importa. Se eu ficar sem filho, o importante é que eu não fique sem Deus, né? Quando ele fecha, né, o diálogo dele, ele justamente coloca Deus em primeiro lugar, sai à vontade dele, coloca Deus em primeiro lugar. Bacana aí, né? A Adriana fez um resumão. Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não, ok. Então, pronto, pessoal, isso aí. Só queria fazer um comentário que Martiane falou que 24 horas o diabo trabalha mesmo, trabalha duro, o safado trabalha. É o derrotado que não admite a derrota e faz de tudo para envergonhar o seu opositor, que é Deus. Mas ela fez um comentário de que até durante o sono, Satanás perturba a gente. E eu vou fazer um adendo. É verdade, até durante o sono, Satanás pode perturbar a gente. Quando ele não pode perturbar? Quando a gente tem uma aliança com Deus. Porque nesse momento Deus é obrigado a nos guardar, porque a gente não tem condição de se guardar nesse momento. Então se torna até injusto. É uma luta injusta. Nós, carne contra diabo espírito. Claro que essa batalha está perdida, tá certo? Mas se a gente tem a proteção de Deus, bom, aí os próprios anjos do Senhor acampam em nosso redor e derredor, o próprio Espírito Santo se coloca ali, plantado no nosso lado, e de forma alguma aquele diabo vai ter uma oportunidade de perturbar nosso sono. Isso só acontece, pessoal, quando a gente não está contrito com Deus, tá bom? Se a gente, em algum momento de nossa vida, eu creio em Deus, mas passa por uma tribulação, passa por um problema, e acaba deixando Deus um pouquinho de lado, porque eu tenho que resolver esse problema, né? Não é chamar Deus como parceiro, eu tenho que resolver esse problema. Então, naquele momento, é possível, sim, que Deus te deixe à vontade. Então, tá, resolve. E aí o diabo pode achar uma brecha e perturbar nosso sono. Mas se a gente está contrito com Deus, essa possibilidade não há, viu? Então, só para deixar isso aí claro. Ele trabalha 24 horas, beleza. A gente não consegue ficar ligado 24 horas. A carne necessita de repouso. E nesse período que a gente está repousando, nosso inconsciente até está desperto, mas o consciente não, está completamente desligado. Então, a gente está sujeito a Satanás de forma alguma. Nós estamos protegidos pelo poder de Deus, tá? Mais alguém que fazer algum comentário? Não, pessoal? Então tá. Quem é que faz aí a oração? Adriana, quer falar? Fala. Não, eu quero falar. Davi, o próprio Davi, ele fala, né?
que em paz dormirei, porque Deus guarda o meu sono. Pois Né? é. Acho que é quase isso. Então, O se negócio se Deus vai guardar o nosso sono, a gente vai dormir em paz, né? o negócio é tão forte, que a palavra ainda fala lá em Salmos, né? Que aos teus amados dá enquanto dormem. Então, a gente é tão protegido por Deus, que até quando a gente está dormindo, as coisas estão acontecendo para nos favorecer. Quando a gente amanhecer, o nosso dia já está pronto. Né? Quem faz a oração aí final? Pode falar, Adriana. Pode fazer, Eu Adriana. oro. Obrigada. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, meu Pai, estamos aqui para te agradecer. Te agradecer, meu Deus, por essa meditação. Te agradecer por este dia, meu Deus, maravilhoso. Te agradecer pelas almas que chegou à tua casa, pelas aquelas que ouviram a tua palavra, pelas aquelas que irão voltar, Senhor. Meu Deus, agradecemos também, meu Pai, por cada uma dessas mulheres que participaram agora dessa meditação. E onde essa palavra chegar, meu Deus, que o Senhor venha adentrar a cada uma pessoa que ouvir esta meditação, Senhor. Guia, Senhor, essas pessoas. Leva essa palavra, meu Pai, nos quatro cantos do mundo, àquele que está necessitado, precisando ouvir a tua voz, meu Pai. Senhor, nos guarda, guarda a nossa noite, guarda o nosso dia de amanhã, protege, dá-nos a semana, Senhor, na tua presença, Pai, que venhamos estar firmes, Senhor, firme, meu Pai, na tua palavra, que venhamos, Senhor, ser a tua palavra e ser útil, meu Pai, para a tua obra, porque, Senhor, sem ti nós não somos nada. Dá-nos paz e tranquilidade a nós e a nossa família. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. E aqui, meu Pai, nós acrescentamos ainda a nossa última oração dessa semana pela dona Ana, e que o Senhor venha fazê-la cada vez mais firme na sua palavra, e que o Senhor venha cuidar de que ela seja de fato uma ganhadora de almas como nunca se viu. Que o Senhor dê essa capacidade e sabedoria para ela. Que ela, meu Pai, venha apresentar muitos frutos para o Senhor. Eu penso, Deus, que a melhor forma da gente te agradecer pela nossa salvação é justamente a gente levando a salvação do Senhor para outras pessoas. Eu tenho certeza que dentro dela arde esse desejo. Então, Espírito Santo, que o Senhor a capacite ainda mais. E também, meu Deus, que nada venha ali faltar, que ela venha ser suprida de tudo, que ela venha ser suprida dos bens materiais, que ela venha ser suprida de saúde, que ela venha ter alegria e regozijo dentro de seu coração, que a família dela, meu Pai, esteja unida, e que o Senhor, meu Pai, venha fazer morada eterna dentro dela, que essa alma, meu Pai, esteja em tuas mãos, arrolada no livro da vida para a salvação. É isso, meu Pai, que nós cremos. Desde já nós entregamos mais uma vez a vida dela em tuas mãos. Te agradecemos pela vida, meu Pai, da dona Ana, e que o Senhor, meu Pai, venha nos usar cada vez mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, pessoal. Deus abençoe a todas. A gente se reencontra agora na terça-feira, ok? Um abraço.